Olá, meninos e meninas. Eita, tô sem voz. Pessoal, a aula de hoje é sobre los adjetivos. Mais uma classe de palavras aí importantíssima no espanhol. Que é el adjetivo? O que é o adjetivo, gente? O adjetivo é a classe de palavras que tem função de modificador direto do substantivo. A gente já viu que substantivo é aquela classe de palavras que dá nome às coisas, né, aos seres, né, pessoas, coisas, lugares, animais, sentimentos, ideias, tudo isso é substantivo. E o adjetivo, ele dá qualidades e características ao substantivo, tá? Então, o adjetivo, ele acompanha o substantivo e dá mais informações, né, ele acrescenta informações do substantivo, né? Dá características. Ele concorda sempre com o substantivo que ele acompanha e isso faz com que, na maioria das vezes, né, quase sempre, ele sofra variação de gênero, masculino e feminino, e variação de número, singular ou plural. Isso é necessário para que ele possa acompanhar o substantivo. Se o substantivo varia de gênero e número, o adjetivo que acompanha o substantivo também vai precisar variar para poder concordar com ele. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos, então. Nós temos aí, ó, café amargo. Café é o substantivo e amargo o adjetivo. Café é uma palavra masculina, então a palavra amargo tem que estar no masculino para acompanhar café. Café está no singular, então a palavra amargo também tem que ficar no singular para acompanhar a palavra café. Se aqui fosse, por exemplo, cafés, aqui eu teria que mudar para amargos para poder acompanhar café, ok? Mais um exemplo aí, automóvel amarillo. Automóvel é coche, né? É carro, também tem a palavra coche. Amarillo, estou dando a característica desse carro, que é o fato dele ser amarelo. Flor bonita. Aqui também a palavra flor é o substantivo e bonita está concordando com a flor, tá? Então, a palavra flor é uma palavra feminina, então o bonita está aqui no feminino para poder concordar com a palavra flor. Teléfono inteligente. Isso é a tradução da palavra smartphone, tá, gente? Teléfono inteligente. Inteligente está concordando aqui com o teléfono, tá? Se fosse, por exemplo, no plural, né? Teléfonos inteligentes, por exemplo. Já vou falar mais um pouquinho sobre a palavra inteligente, tá? Tipos de adjetivos. Calificativos. Calificativos são a maioria dos adjetivos no espanhol, tá? São os mais comuns. Esses exemplos que a gente viu são de adjetivos qualificativos e eles fazem isso, eles dão qualidades para os substantivos. Eles vão depois do substantivo, geralmente, e eles concordam em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, aqui, ó, Carlos es alto. Então, o Carlos é um substantivo masculino, estou falando de uma pessoa só, portanto, no singular. E aí, a palavra alto, que é um adjetivo, perdão, tem que combinar com a palavra Carlos. Por isso que ele está aqui no masculino. Se eu fosse falar de uma moça, da Maria, Maria es alta. Tive que mudar, né, do O para A, porque agora eu estou falando de uma moça. Então, estou falando no feminino. Precisei trocar, então, o alto para alta. Se eu fosse falar de várias pessoas, teria que mudar para o plural e assim sucessivamente. Porém, existem palavras como o inteligente, que a gente viu lá, que a mesma palavra, a mesma forma da palavra serve para masculino e feminino. Então, é por isso que eu disse que quase sempre ele vai variar de gênero, porque às vezes não é necessário, porque a mesma palavra serve para os dois. Então, por exemplo, aqui, continuando a falar do Carlos. Carlos es inteligente.
Então, a palavra inteligente, ela serve para eu falar do Carlos e também serve para eu falar da Maria. A mesma palavra, né? Maria es inteligente. Então, quando for necessário, né, a gente troca de gênero, mas existem palavras que a mesma palavra serve para os dois, ok? Outro tipo aí de adjetivos que, na verdade, para muitos, não é nenhum outro tipo, né? Ele está dentro dos qualificativos, que seriam os explicativos, tá? Por que que ele está dentro dos qualificativos para muitos? Porque a única diferença é que ele vai aparecer antes do substantivo. Os qualificativos aparecem depois, né? Os explicativos seriam eles aparecendo antes do substantivo. E por que que eles aparecem antes? Quando eles aparecem antes, eles estão destacando uma característica do substantivo, né? Dando um ênfase a um aspecto do substantivo. Observa os exemplos aqui que fica mais claro. Olha aqui essa frase. Mis padres viven un intenso amor. A palavra intenso é um adjetivo, né, que está concordando aqui com a palavra amor, está dando uma qualidade para o amor e ele está dando ênfase nesse amor. A palavra intenso poderia aparecer depois? Sim, essa frase poderia ser: Mis padres vivem um amor intenso, tranquilamente. Porém, quando eu coloco ela antes do amor, antes do substantivo, é como se eu estivesse dando um destaque especial para esse amor. Não é um amor normal, é como se fosse um super amor de novela, um amor de filme, um amor extremamente poderoso, né, que os meus pais vivem. Então, quando eu coloco assim, é como se eu estivesse destacando esse amor com relação aos outros amores, tá? Outro exemplo aqui, ó. Mi hermana tiene una hermosa familia. Hermosa significa bonita, tá? Poderia o hermosa estar aqui depois de família? Sim, poderia ser. Mi hermana tiene una familia hermosa. Tranquilamente. Porém, quando eu coloco ele aqui antes, essa família, eu estou dando ênfase na beleza dela. É uma família muito bonita, é uma família harmoniosa. Sabe aquela família de comercial de margarina? É tipo isso, tá? Então, eu estou dando um destaque maior para esse substantivo família, tá bom? Mas, basicamente, qualificativos e explicativos, eles são basicamente as mesmas palavras, tá? E aí eu tenho aqui para vocês uma lista, tem 80 adjetivos aqui, no próximo slide. Vamos comentar só alguns aqui, ó. Aburrido. Aburrido em espanhol quer dizer chato. Então, quando você diz que alguém é aburrido, você está chamando essa pessoa de chata, tá? Alto. Eu tenho barro. Eu tenho blando, para falar que é uma coisa suave, molinha. Caliente, para falar que uma coisa é quente. Pode ser naquele sentido amoroso também, né? Falar que alguém é caliente. Castanho, para falar do cor de olhos, cor de cabelo, tá? Castanho. Eu tenho cobarde. Eu tenho corto, falo de coisas e cabelo também curto. Débil e delgado, para falar débil, para falar que alguém é fraco, delgado para falar que alguém é magro, por exemplo. Enojado, olha só, essa palavra é um falso cognato, né? Enojado a gente pensa que tem alguma coisa a ver com nojo, mas na verdade não, né? Para falar que alguém tá zangado, tá? Mais alguns aqui, ó. Feio. Antes de feio, eu tenho aqui exquisito. Exquisito, no português também é um falso amigo, né, com o português. No português, exquisito é uma coisa estranha. No espanhol, não, né? É uma coisa excelente. No que se refere à comida, é uma coisa deliciosa, por exemplo. Mais alguns aqui, ó. Eu tenho joven, largo, para falar que uma coisa é longa, comprida. Malo, para falar que alguém é mau. Nuevo, algo novo. Peligroso. Pelirrojo, olha só, para eu falar que alguém é ruivo, tá?
pelirrojo. Não confundir com o rubio do loiro, tá? Até aqui de novo, ó. Rubio é alguém loiro. E a gente olha e pensa que é ruivo, né? Mas não. Rubio é loiro e ruivo é pelirrojo. Mais uma aqui, ó. Tacanho. Tacanho para falar que alguém é avarento, mão de vaca. Por exemplo, para terminar aqui, ó. Viejo. Viejo é velho, tá? Então, todas essas palavras aqui e muitas mais são adjetivos, tá bom? Por último, eu quero apenas comentar, não se estressem com esses adjetivos aqui, porque eles não são fundamentais para a gente agora, tá? Eu só quero mencionar a vocês, até porque essas palavras no português, eles estão até em outras classes, são consideradas outra classe gramatical, não são necessariamente adjetivo, tá? Mas quais são eles? Ó? Adjetivo demonstrativo. São palavras que indicam a posição de um substantivo, tá? Olha essa frase aqui, ó. Aquele árbol tiene mais de 30 anos. Eu tenho aqui o substantivo árbol, que significa árvore, e eu estou falando que aquela árvore tem mais de 30 anos. Aquele aquele, tá? Aquela árvore. Por que isso aqui é um adjetivo? Porque ele está diferenciando a árvore com relação às outras árvores. Não é qualquer árvore do bosque ali, né? É aquela. Então, como eu estou dando uma característica, né, relacionada à posição, esse aquele é um adjetivo demonstrativo. O outro aqui, adjetivo possessivo, indicam a quem pertence um substantivo. Por exemplo, aqui, ó, me fui com mis amigos a Paris. Então, eu tenho aqui o substantivo amigos. E aqui eu tenho um adjetivo possessivo, mis, que significa meus. Então, não são os amigos dos meus pais, não são os amigos do meu marido, né? São os meus amigos. Eu estou diferenciando os amigos e, portanto, isso aqui é um adjetivo possessivo. Adjetivo gentilício. Ele indica a origem geográfica de um substantivo. Me gusta mucho el café colombiano. Então, não é o café americano, não é o café brasileiro, é o café colombiano. Café é o substantivo, né? E o colombiano está me dando aqui a origem desse café, de onde ele vem, tá? Então, as nacionalidades aí são chamadas de adjetivos gentilícios ou adjetivos pátrios, de pátria, tá? Continuando aqui, adjetivo indefinido, ele indica imprecisão relacionada a um substantivo. Por exemplo, aqui, ó, algunas personas no tienen decencia. Personas é o meu substantivo aqui, ao qual o adjetivo indefinido está relacionado. Quantas pessoas são? São muitas? São poucas? Até a própria palavra muitas e poucas também está nessa classe aqui. Estou dizendo que são algumas pessoas, não são todas. Eu estou dando uma característica a mais para a palavra personas. Então, essa palavra aqui é um adjetivo indefinido, tá? E por último, adjetivo numeral, que é justamente o contrário. Ele vai me indicar uma quantidade de algum substantivo. Por exemplo, aqui, comprei 3 camisas nuevas. O meu substantivo aqui é camisas. Nuevas aqui também é adjetivo, né? Tá me dando uma qualidade. E o 3 também tá me dando a quantidade dessas camisas, né? Não foi uma, não foi duas, foram 3 camisas. Se aqui fosse o número 3, seria um número mesmo. Mas como ele está escrito por extenso, tá? Ele é uma palavra, está escrito com letras, vai ser classificada como adjetivo numeral. Comimos la mitad de la pizza. Aqui já é uma fração, né? É uma palavra que vai indicar a fração do quê? Da pizza. Comemos metade da pizza. Poderia ter sido um terço, né? Um terço. Estou modificando aqui a palavra pizza, dizendo que foi a metade dela. E aqui, vivo en el tercer piso. Vivo no terceiro andar, né? Piso está falando dos andares de um prédio. O terceiro aqui
terceiro andar. A palavra terceiro é um número ordinal, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc, etc. E se ele tivesse escrito assim, seria um número ordinal, mas ele está escrito assim com letrinhas, então ele vai ser considerado um adjetivo numeral. Mas não se preocupe com ele, gente. Como eu falei, foquem nos adjetivos calificativos, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.